Fala galera que me assiste, beleza? Sabadão, enquanto eu lavo uma loucinha aqui de ontem, quero trocar uma ideia com vocês, quero ter uma conversa aqui junto com vocês sobre sermos nós mesmos, ser você mesmo, né? Você que me assiste, né? Eu ainda não sei a sua faixa etária de idade, mas queria te perguntar, cara, você tem sido você mesmo? Você sabe quem de fato você é? Quando alguém se refere a você, né, que é alguém que não te conhece, se refere a você, e a pessoa não sabe quem você é, então não adianta dizer o nome. Então, qual é a característica? Qual é a primeira característica que a pessoa se refere para relacionar a você? Você já pensou nisso? E não que você precise se importar com isso, sabe? Porque isso pode variar demais. Uma pessoa pode falar, quem é o Vinícius? O Vinícius, aquele é altão. O Vinícius, tatuador. O Vinícius é o goleiro, pega no gol, né? Gosta de jogar, pega no gol. Enfim. Mas o que eu quero dizer é, os adjetivos que estão te correlacionando a você, para se referir a você. Não é que você vai se importar com eles, mas eles são aquilo que você esperava que as pessoas falassem sobre você. Ou seja, cada adjetivo que a pessoa fala sobre você, de fato, ele te define, ele diz um pouco sobre o que você é, quem você é, o que você faz, o que você de fato acredita. Ou apenas se resume a uma característica física, a um sotaque que você tem, a um sinal, né? Eu já vi pessoas se referirem a outras por sinais. Não, é uma que tem um sinal no rosto e tal. É uma que tem um sinal no ombro, é uma que tem uma cicatriz e assim assado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, há muito tempo atrás eu me importei demais com o que as pessoas iriam falar sobre mim, com como as pessoas iriam se referir a mim, né? E isso muito eu herdei dos meus pais, minha mãe principalmente, é uma pessoa que ela sempre foi muito preocupada com a reputação, com a imagem, do que as pessoas vão estar falando sobre a pessoa na rua, entendeu? Mamãe sempre ela fugiu assim teve muito medo, na verdade, né? Das línguas, das más línguas, né? Do que as pessoas falam e tal, cidade pequena. E isso acabou transferindo também para mim. Por muito tempo, cara, eu tinha muito medo de que, será o que é que as pessoas vão falar? Mas será que não sei o quê? Se eu ficar com uma pessoa, se as pessoas, o que é que as pessoas vão falar? Se eu falar com fulano, porque falam mal de fulano, então se eu falar, pelo menos cumprimentar fulano, o que é que as pessoas vão falar de mim, sabe? Ao ponto de chegou um certo ponto que eu estava vendo que os anos estavam se passando, o tempo estava se passando, e simplesmente eu não era quem eu gostaria de ser, quem eu queria ser, quem realmente eu era, porque eu estava me moldando, né? Me moldando para mim agradar minha mãe, me moldando para mim não dar o que falar, né? Seja negativamente ou positivamente, independente. Minha mãe nunca gostou da gente estar na boca do povo, né? Como assim se dizia os antigos. Então, assim, por muito tempo eu me preocupava e não era quem eu era, quem eu queria de fato ser, né? E sim quem eles queriam que eu fosse. Né? E eu não julgo eles, beleza? Por quê? Porque eles queriam sempre o melhor pra mim, né? Eles queriam sempre o melhor pra mim, tipo, eu vou criar meus filhos conforme meus pais me criaram, por quê? Porque assim é a melhor forma. Nunca ninguém falou do nosso nome, nunca ninguém falou mal da gente, nunca ninguém teve do que reclamar da gente.
Então, é esses os ensinamentos que nós vamos passar para os nossos filhos. Então, cara, dentro da educação dela, do que ela se propôs para educar os filhos dela, eu e meu irmão, né? Ela estava certa, né? Mas chegou um certo momento que eu simplesmente disse, eu não vou mais me importar tanto assim. Por quê? Porque eu sabia que até certo ponto tudo bem, ou seja, até o ponto em que eu não dei o que falar por ser uma pessoa imoral, por ser uma pessoa pervertida, por estar cometendo algum crime, por estar violando, constrangendo alguém, fazendo o que não é certo. Cara, não me importa, sabe? Eu entendi que se eu for uma pessoa muito social, as pessoas vão falar assim. Social que eu digo é sair para todo final de semana para uma balada, tá com a turma, tá tomando uma cervejinha, tá saindo para um Vale Night e tal, uma coisa e outra. As pessoas vão dizer, ah, é farrista, rapaz, aí não para quieto. Aí não sai do. Não, aí não é direto em festa, fica com um e com outra. Aí começa a falar mal assim para as pessoas, e principalmente pretendentes mulheres, né? Dizer, ó, aí não encosta não, porque aí não quer nada sério com ninguém, enfim. Só que quando a pessoa fica mais reservada, passa mais tempo em casa, passa mais tempo fazendo coisas que se diz respeito a ela mesma e não aos outros, e os outros passam a não ver mais, a não conviver mais, não ver mais aquela pessoa, né, nos convívios, nas festas e tal, e blá blá, onde estava antes, naquela mesma rotina e tal, aí as pessoas começam a falar, e elas falam o quê? Cara, fulano eu acho que deve estar quebrado. Não, fulano tá sem dinheiro. Eu acho que fulano aconteceu alguma coisa de ruim. Fulano aconteceu alguma coisa negativa, porque não, só vivia assim, só vivia assado, só fazia isso, só fazia aquilo. E às vezes as pessoas não entendem que a pessoa fazia aquilo, mas aquilo não define quem ela é. Entende? E a prova disso é que, às vezes que eu mais estava saindo, me socializando, indo pra festa, curtindo e tal, era a fase que eu mais estava quebrado. Às vezes eu saía pra curtir e tal, e tomando cerveja, tomava só a verdinha, né? A Heineken e tal ali, pra impressionar e tal, a cerveja mais cara e tal. E nem era que eu nem, pra falar a verdade, eu nem era que eu mais gostava, assim. Eu nunca fui muito seleto pra cerveja, pra falar a verdade, mas de uns anos pra cá, o fato é que eu enjoei de todas por igual. Mas na época que eu tomava mais, eu nunca fui muito assim seleto. Não, essa daí eu só tomo essa daqui, tal, tal. Tinha umas que realmente era muito ruim, né? Muito ruim. As baratal e tal. Mas assim, é, vamos lá, entre a Brahma puro malte, né? Entre uma Heineken, entre uma Devassa não, cara. A Estela, entre a Estela também. Tem mais algumas, cara. Eu não vejo simplesmente a Heineken, ela é muito mais forte e tal, mas eu não tenho esses apegos. Só que, pra mostrar, né, que tava bem na fita, sempre bebia da mais cara. Sempre bebia da mais cara, com 300, 200 reais na conta, entendeu? Saía ali da festa e tal, botava a gasolina no carro, bebia algumas cervejas e tal, saía de lá com 80 reais, praticamente liso. Contrapartida, às vezes que eu estive mais reservado, os anos que eu estive mais reservado, eu até falei sobre num vídeo passado, então se quiser dar uma olhada nos vídeos anteriores. Cara, o tempo, as temporadas, as épocas que eu tirei para estar mais reservado foi as épocas que eu mais tinha dinheiro na conta. E essa época que eu estou passando agora se reflete isso. Graças a Deus se reflete isso. Entendeu? Faz tempo que eu não. Cara, às vezes eu gosto de aniversário, assim, alguma coisa familiar. Aí eu compro
alguma vodka, aí eu faço umas caipirinhas para tomar com meu pai, para tomar com geral e tal assim, mas não como antes, cara. Eu não bebia com os propósitos de antes, de impressionar alguém, de ficar com alguém, de... Não, 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 cara. Minha vida mudou totalmente. E agora eu posso dizer que sim, atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje, eu consigo ser eu mesmo. Eu consigo ser eu mesmo. Né? Eu consigo ser eu mesmo no meu trabalho, eu trabalho com o que eu gosto, não trabalho mais com o que as pessoas recomendavam para mim, do que antes podia se achar que era certo, que era trabalhar numa CLT e tal e tal. Graças a Deus, hoje eu trabalho com o que eu gosto e ganho mais do que eu estaria ganhando se eu estivesse trabalhando CLT, né? E eu sou muito grato a Deus por isso. Mas para isso eu precisei ser eu mesmo, né? Até porque minha mãe não era a favor, não era de acordo eu trabalhar para mim mesmo, ainda mais com tatuagem, ainda mais abrindo um estúdio de tatuagem, cara. Então eu tive sim que enfrentar meus medos, enfrentar opiniões alheias de quem eu mais amava, eu mais amo, meus pais, né? Para ser eu mesmo. E o que eu quero dizer com isso é, se preciso for, você ir contra uma opinião de alguém que você ama, para que você seja você mesmo, você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Porque você só vai ser feliz sendo você mesmo. E enquanto você não estiver sendo uma pessoa feliz, você não alcançou o seu propósito. E quando você não alcança, ou então pelo menos não está no caminho do seu propósito, você com certeza não vai bem nas outras áreas da sua vida. Você não vai bem na sua área financeira, você não vai bem na sua área sentimental, você não vai bem na sua área psicológica da sua vida, entendeu? Então, assim, para finalizar o vídeo, o que eu quero dizer é: ser você mesmo é mais simples do que você pensa, né? Mas não é tão fácil. Não é tão fácil. Há uma barreira. E a barreira é individual para cada pessoa. Para algumas pessoas a barreira é mais baixa, para outras a barreira é mais alta. Mas assim, quanto mais alta a barreira for, eu entendo que mais você está sufocado. E eu entendo também que mais você precisa escalar. Então, assim, a mensagem que eu tenho para deixar através desse vídeo é: não tenha medo de forma alguma de ser você mesmo. Ser você mesmo é quem vai te libertar e quem vai fazer você futuramente sair da Matrix. Quem sabe a tua ideia de negócio ou o teu projeto paralelo ainda não fluiu, ainda não decolou porque você não está sendo você mesmo nesse negócio. Então, se gostou desse vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal e deixar nos comentários o que é que você achou desse tema e qual tema você me sugere trazer para os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e valeu!